esse livro aqui foi feito para ser um companheiro diário de quem está estudando para concurso. Aqui, a gente estava falando um pouquinho antes de... se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vai me interrompendo aqui. Mas eu só quero mostrar o livro, pode falar. Pode, vai, mostra lá. Enquanto isso eu vou falando. Aqui... Quer mostrar aí? Pera aí. Calma aí. Aí. Só distanciar um pouquinho. Para pegar a luz. Aí, pronto. Aqui tem histórias de sucesso de quem passou em concursos. Daqui a pouco eu vou ler uma aqui que é emocionante, inclusive. Tem erros que eu cometi que, se a pessoa estiver lendo, vai aprender com os meus erros, não vai cometer os mesmos erros, e só isso já vai encurtar o caminho dela no mundo dos concursos, porque eu acho que vocês vão concordar comigo também. Todo mundo fala que você tem que aprender com seus erros, mas se você for cometer todos os erros você mesmo, às vezes vai demorar muito tempo, que foi o que aconteceu comigo quando eu estava no mundo dos concursos. Não tinha um podcast como esse aqui, não tinha um livro como esse. Você não tinha uma orientação, Não tinha ninguém para te orientar. Então, eu tentava 6 meses de um jeito. Aí quebrava a cara, eu falava, nossa, será que eu tenho que mudar alguma coisa? O quê? Aí eu tentava mais 6 meses de outro jeito. E não dava. E cometendo uma multiplicidade de erros. Então, eu escrevi aqui histórias de sucesso, mensagens bíblicas que me inspiravam. Então, eu passei alguns anos antes de passar no meu primeiro concurso. Eu passei estudando, alguns anos. E de vez em quando, eu pensava assim, será que é possível? Será que eu consigo mesmo? Eu já fiz tantos concursos. E foi nessa hora que o Diego Pureza, eu falei com ele sobre você. Eu falei assim, olha, o Anderson fez 70 concursos. Foi 70? 90. 90. Então pronto, ainda errei o número. Ele fez 90 concursos. Será que em momento nenhum ele não pensou assim, eu acho que isso não é para mim e tudo mais? Eu pensava isso, sempre. Mas aí eu me lembrava da Bíblia que fala Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então, eu repetia essa frase para mim, esse versículo, eu repetia para mim mesmo. E aí eu coloquei, em um dos dias aqui, eu coloquei esse versículo e contei essa história. Eu falei, olha só, você pode estar achando que é impossível, mas não é impossível. Está na Bíblia que não é impossível e tem um concurseiro aqui experiente te falando que não é impossível. Continua, acredita, vai dar certo. Então, eu fiz esse livro para ser essa companhia. E eu coloquei aqui na contracapa uma mensagem interessante, que é o seguinte. No livro A Divina Comédia, o autor, né, o Dante Alighieri, ele vai percorrer um caminho que vai até as portas do paraíso. Mas para você chegar nas portas do paraíso, ele passa primeiro no inferno, depois no purgatório, e aí ele chega no paraíso. Então, o caminho para o paraíso começa no inferno. Essa já é a primeira mensagem. E o caminho da sua aprovação passa pela reprovação. Então, passa por muitas reprovações. E nessa história da Divina Comédia, o Dante ele tem um guia. Ele encontra um guia lá no meio do caminho, que é o Virgílio, um poeta da época da Roma Antiga. E o Virgílio vai acompanhando ele durante todo esse processo, mostrando cada pedaço ali do inferno, do purgatório, olha, não faça isso, não faça aquilo, tal. Se você quiser chegar no paraíso, você tem que fazer assim, assim. E ele vai até as portas do paraíso junto com o Dante, e aí ele chega lá, o Dante chega no paraíso. Esse livro aqui é quase como esse guia, que vai estar com você enquanto você estiver no inferno das reprovações, no purgatório de bater na trave e não entrar, e aí acontecem coisas no meio do caminho, como aconteceu comigo e com vários outros concursos, de processo judicial que pausa, suspende o concurso. Nossa. E fica, remarca a prova, reabre prazo de inscrição, e, meu Deus, como é que vai ser? E aí você entra com os seus documentos para prova de títulos e eles não consideram, você faz a redação e tudo mais. Então, eu estou falando tudo aqui que pode acontecer com um concurseiro desde o início. Você não está começando agora. Qual cargo eu vou escolher? Eu vou estudar para qualquer um? Eu já tive essa experiência. E a Camila está aqui, ela não me deixa mentir. Né? Eu teve uma época que eu
precisava passar em um concurso, qualquer um. Então eu estava pegando papel na ventania. Então eu me lembro de um determinado mês, que eu fiz prova todos os domingos daquele mês. Então um dia era a prova do Procon, no domingo seguinte era INSS, no outro domingo era auditor da Receita, e no outro domingo só não era juiz, porque eu não sou formado em direito. Mas o que acontecia? É lógico que eu não passava. Né? É óbvio, vocês sabem que não funciona assim. Foco, né? Você precisa ter um foco para poder escolher pelo menos uma área. Não, faz concurso para policial. Aí tem PRF, Polícia Federal, tem polícia nos estados, tem... Escolhe uma agência reguladora, apesar de ter as temáticas, tem muita matéria em comum. Ou então, analista judiciário, é quase a mesma coisa. Vai mudar o regimento interno ali de um tribunal para o outro, mas já é uma grande área. Né? Então, você estudando para o TST, aí no mês seguinte tem a prova do TSE, é próximo, é possível. Sim. Então, o STJ, o TRF. Então, esse tipo de dica, bem inicial, eu dou. Mas eu dou técnicas de estudo mais avançadas. Quando eu estava lá com o Diego Pureza, ele abriu e falou, olha só, eu abri aqui o livro e eu não acredito em coincidências, e tem uma técnica de estudo aqui que eu usava, que era a técnica do Richard Feynman. Você já ouviu falar? Você conhece, né? É aquela que você só sabe que aprendeu mesmo alguma coisa quando você consegue ensinar ela em termos simples. Sim, então, essa é a técnica do Richard Feynman. Eu ensino aqui como faz. Então, você, todos os dias do ano, vai ter uma mensagem, vai ter uma palavra que vai encaixar direitinho na sua situação. Inclusive,